Marcos capítulo 7, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando as tradições dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Veja bem, os fariseus e todos os judeus, observando as tradições dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, camas, tudo tradições deles, da sua época, do seu tempo, assim como nós hoje, né? Temos muitas tradições, muitas coisas que aprendemos a guardar. Jesus nos ensina aqui nesse texto algo muito importante. Interpelaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. É aquilo que eu sempre falo, né? Confessar a Jesus não é confessar com os lábios, é confessar com as atitudes e o procedimento e a vida de piedade em relação ao Evangelho. E aqui Jesus já está dizendo: bem profetizou Isaías a respeito de vós, esse povo honra-me com lábios, diz que me honra, diz que é de Deus, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens. Muitos ainda guardam a tradição dos homens, mas não guardam de fato o mandamento de Jesus. E o mandamento de Jesus é o Evangelho. E o único mandamento que produz vida em cada um de nós é amar o próximo como a si mesmo. Amar o seu semelhante. Por este mandamento se cumpre todas as regras possíveis. Se nós conseguir chegar nesse termo, nós de fato estamos cumprindo o mandamento de Deus. E ele continua: vocês em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardam as tradições dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, com jeitinho, dizendo que é de Deus, mas que de fato não é de Deus. É um jeito que eles dão no mandamento. Rejeitam o preceito de Deus para guardar a sua própria tradição. Você não vê isso por aí hoje em dia? Dão um jeitinho para guardar a sua própria tradição, ou seus próprios interesses. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis... Na verdade, Jesus está citando esse texto aqui apenas para mostrar para eles que o que vale não é a tradição, o que vale não é o mandamento escrito, mas sim a verdade de Deus, escrita no coração. Porque foi isso que Jesus veio trazer, a verdade de Deus escrita no nosso espírito. O Evangelho é a verdade de Deus escrita dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, na nossa mente, transformando as nossas atitudes, transformando a nossa mente, transformando a nossa consciência. Então Jesus está só citando isso aqui para mostrar que eles dão um jeitinho no mandamento, para fazer, na verdade, o que eles querem. E o que eles querem não é a verdade de Deus, é apenas mandamentos de homens. Vós, porém, dizeis:
Se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, uma oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe. O que ele oferece ao Senhor, a obediência e não aos pais. Muitas vezes nós nos pegamos dizendo assim: eu primeiro tenho que amar Deus acima de todas as coisas, mas deixa de amar a sua mãe, deixa de amar o seu pai, deixa de amar a sua família. Então você está invalidando o mandamento de Deus, porque se você não amar o seu semelhante, tão pouco você conhece a Deus. Não adianta eu vir no culto, oferecer sacrifício, oferecer ofertas alçadas, oferecer qualquer tipo de oferenda diante de Deus, oferecer o meu trabalho, a minha dedicação, se eu não amar o meu semelhante, se eu não amar a minha família, se eu não amar quem está perto de mim, se eu não der a vida pelo meu semelhante, nada importa. Jeitosamente eles disseram: não, a minha obediência ao Senhor é muito maior do que aquilo que eu possa fazer por meu pai, por minha mãe, aquilo que eu possa fazer por meu semelhante. Jesus disse que isso foi algo jeitoso que eles fizeram para poder deixar de cumprir o que realmente tinha que cumprir, que é amar o seu semelhante, que é amar o seu pai, a sua mãe, honrar as pessoas que estão perto. Aí Jesus disse assim, versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. E ali o assunto era comer sem lavar as mãos. Os judeus tinham uma tradição nessa área muito grande, era a tradição. E tudo eles olhavam, e eles queriam achar em Jesus algo de tropeço, para poder acusá-lo. Mas Jesus entrava no subjetivo deles. Jesus entrava na mente deles, entrava no coração deles. Jesus sabia o que eles estavam pensando, porque as atitudes deles também mostravam. Vocês invalidam a palavra. Tem muita gente hoje em dia que invalida a palavra do Evangelho pela própria tradição. Invalidando a palavra pela tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Escute, todos vocês. A doutrina de Jesus é essa: não há nada fora do homem que entrando nele eu possa contaminar, mas é o que sai do homem que o contamina. E se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se alguém pode ouvir esse ensino, que ouça. Quando ele entrou na casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram, para vocês verem que nem os discípulos conseguiam entender. Claro, eles estavam num contexto religioso, e nós, irmãos, nós fomos criados em contextos religiosos. Nosso país é um país religioso, e muito a gente sabe de religião, e pouco sabe de Jesus. Muito sabe de religião, e de regras, e de métodos, e de sistemas, e de dogmas, mas pouco sabemos a respeito da verdadeira vida. Como eu disse outro dia, Jesus é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. E o Evangelho é a luz de Jesus dentro de nós. O Evangelho é Jesus em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todos. Por isso que é a partir desse ponto que nós devemos compreender o ensino de Cristo, compreender o ensino do Evangelho. O que se está ensinando aqui é algo diferente de religiosidade.
Se fosse por religiosidade, nós precisaríamos de um templo, porque o povo ainda está no templo. Ele coloca o templo acima de qualquer coisa, a dogmática da igreja acima de qualquer coisa. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é a luz de Jesus em nós, a luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, aquele que recebe essa luz. Tem um texto lá do Velho Testamento, que eu acho que é Provérbios, que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual essa lâmpada esquadrinha todo o seu corpo. Também Paulo falou que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós somos um espírito que possuímos a alma e habitamos nesse corpo físico. Temos um espírito que, quando o Espírito Santo vem em nós, esse espírito é vivificado e nós temos essa lâmpada acesa dentro de nós, que ilumina todo o nosso interior. E quando recebemos Jesus, a luz que veio ao mundo, para iluminar a todo aquele que crê e o recebe. Então nem os discípulos tinham compreendido. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim também vós não entendeis? E quantos irmãos não entendem hoje? Tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Assim considerou Jesus puro todos os alimentos. Os alimentos são puros. Tudo que você ingerir é puro. A gente está com tradição, não faça isso, não faça aquilo, não toques nisso, não toque naquilo outro. Como Paulo diz, coisas que com o tempo se destrói. Ah, não faz isso, não faz aquilo, não toque nisso, não toque naquilo outro, não beba Coca-Cola, não beba isso, não faz isso. O que contamina o homem é outra coisa. O que contamina o homem, diz aqui, o que sai do homem é isso que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males saem de dentro do homem e contaminam o homem. Tudo isso sai dos acúmulos, daquilo que o homem tem de sobra. Você é o que você pensa, você é aquilo que você está cheio, você é aquilo que você se entrega. Daquilo que o homem se entrega mais é aquilo que ele se torna. Romanos capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: não sabeis que daquele a quem vós se ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, aquilo que você mais se entrega, o que você se transforma. Jesus falou aqui no texto de Marcos, que é do interior do homem que saem todas essas porcarias, todos esses males, os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura e tudo mais. Não é o que entra em você, é o que sai. E o que está saindo de nós? É aquilo que mais nós temos. É os nossos acúmulos. Por isso que quando se fala do Evangelho, nós devemos nos encher da palavra de Cristo, nos encher da palavra do Evangelho, nos encher do amor de Deus, nos encher da graça, da misericórdia, das palavras de vida, das palavras de vida eterna. Aliás, nós não podemos ir para lugar nenhum, que só em Cristo estão as palavras de vida eterna.
Nós devemos nos encher do Evangelho. O Evangelho sendo perene em nós, nós sendo transbordantes de palavras boas, o que sairá de nós serão coisas boas. Por isso que quanto mais nós nos envolvemos com a palavra de Cristo, com os ensinamentos de Cristo, com a doutrina de Cristo, com o amor de Cristo, com aquilo que Cristo é, muito mais, nós daremos respostas melhores e positivas. Então nós devemos deixar de lado as tradições e ir para o que interessa, que é a palavra de Cristo. Que é a palavra de Cristo, que é o amor de Cristo. Amém?